Bom, hoje vamos falar sobre o Césio-137, que foi o pior caso radioativo do Brasil. Esse caso começou no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia, Goiás. Césio 137 é um pó que no escuro ele brilha com coloração muito azul forte. Césio é um tipo de um sal obtido a partir de radioisotopo, e que é um elemento 137, o químico Césio. Bom, passam mais de 3 décadas e não há consenso sobre o número de vítimas de Césio 137 em Goiânia. Oficialmente, 4 pessoas morreram por exposição excessiva à radiação, mas ainda há quantidade de pessoas contaminadas, que ainda provoca discussão, e o governo federal só reconhece 120 contaminados. Entre eles estão 2 funcionários do Ferro Velho de Denver e a sua esposa Maria Gabriela Ferreira e Leide da Neves Ferreira, a sua sobrinha, que na época tinha 6 anos e foi a primeira vítima, tornando símbolo da tragédia. Bom, tudo começou quando dois catadores de lixo estavam vasculhando o que sobrou de um instituto que havia sido fechado e abandonado, que ficava no centro de Goiânia. Então não tinha muita coisa lá, era só o que restou dele, e esse instituto se chamava o Instituto Goiano de Radioterapia, e era um instituto privado para tratamento de câncer. O instituto foi desativado em 1985 e ele foi para outro endereço. Então, com a mudança da localização, o equipamento de teleterapia foi abandonado no interior das antigas instalações do instituto. Então, dois catadores de lixo pensaram em vender esse aparelho ou algumas partes desse aparelho. Bom, os dois não tinham ideia do que era esse aparelho ou para que servia. Ele só estava abandonado lá. Então eles pegaram, retiraram todas as peças que eles queriam vender e aí eles venderam o que restou para o dono do ferro velho, que era Devaí Alves Ferreira. E foi lá que a cápsula de Césio foi aberta para reaproveitamento do chumbo. No interior dela tinha 1926 gramas de cloreto de Césio 137. Então, esse cloreto de Césio foi exposto ao ambiente. Como vimos no escuro, o Césio brilha. Então ele ficou encantado com isso. Obviamente achou que era uma coisa que possuía valor. Então ele levou para casa para mostrar para a família dele e para sua esposa. Então muitas pessoas foram expostas ao Césio 137. Inclusive o irmão de Devaí, o Ivo Ferreira, levou um pouco desse pó para casa e mostrou para sua esposa e para sua filha, uma menininha que se chamava Leide das Neves. No dia que o pai dela levou o Sérgio para casa, todos eles encostaram. Um tempo depois, ela foi comer. A mãe dela tinha feito ovo cozido. E ela pegou com as mãos, obviamente com a mão contaminada. Ela não sabia, né? Ninguém sabia. E ela ingeriu esse ovo. Então ela acabou ingerindo um pouco de césio. Poucos minutos depois, ela começou a passar mal e no dia seguinte ela estava bem. Então, o Césio 137 é um sal higroscópio, ou seja, ele absorve a umidade do ar. Então, ele facilmente se adere a várias coisas. Ele se adere ao ar, ao tecido, roupa, pele, e ele pode contaminar alimentos. E também pode contaminar o organismo internamente. Um dos principais sintomas são ânsia, vômito e diarreia. Então, em hospitais e farmácias, as pessoas chegavam alegando os mesmos sintomas. E, a princípio, os médicos e farmacêuticos acreditavam que era uma doença contagiosa. Mas, até aí, ninguém tinha noção que tinha algo radioativo que estava se espalhando causando esses sintomas nas pessoas. Lá em Goiânia, eles começaram a fazer a descontaminação. Então, a primeira medida tomada foi pegar todas as roupas que foram expostas ao material radioativo e lavaram com sabão e água. As pessoas também eram lavadas e após o procedimento, as pessoas tomavam um quelante denominado de azul
da Prússia, que basicamente eliminava os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio que estavam no organismo da pessoa saíssem pelas fezes. Mas isso não foi suficiente para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Lady das Neves, de 6 anos, foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Ela faleceu no dia 23 de outubro de 1987, no Hospital Naval Marcelino Dias, no Rio de Janeiro. Muitas casas foram esvaziadas e limpadas a vácuo para remover a poeira. 2 casas tiveram os telhados removidos, objetos como brinquedos e fotografias considerados rejeitos, que foi transferido para o Parque Estadual Ortegal. E o que acho que mais faltou foi informação. Foi. Muitas pessoas acreditavam que era ainda o tal gás. Esse lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos em concreto e aço em um depósito construído na cidade de Abadias, Goiás, onde ele deve ficar confinado por aproximadamente 600 anos. Já tem mais de 30 anos que aconteceu o maior acidente radioativo da história do nosso país, que foi com a cápsula do Césio 137, que deixou várias vítimas ao longo dessa época, e a gente pode ver que deixaram várias sequelas, né? A gente pode ver isso claramente nos documentários na internet, onde as vítimas elas relatam e mostram, né, os ferimentos ou até mesmo um membro amputado. E eles também relatam e questionam muito a falta de negligência por parte dos governos, que não deu assistência necessária para comprar medicamento ou para o tratamento. E uma das vítimas, ela se sentem abandonada. Ela relata que estão mortos, só falta enterrar. Tudo isso por causa desse descaso dos governos, né? Tem pessoas que foram responsáveis, como os físicos, que abandonou essa cápsula. E eles estão impunes até hoje. Não pagaram indenização, não pagaram pensão para essas pessoas, ou até mesmo para as famílias. Então é um grande descaso, né, para o nosso país. E até hoje, e essa cápsula hoje ela está guardada em um depósito de lixo radioativo em Goiânia. Essa caixa ela é de concreto, ela está enterrada para que não venha acontecer novamente um acidente radioativo. Eu achei importante também trazer o que aconteceu com a garotinha Lady. Ela foi mandada para o Rio de Janeiro, mas sua mãe, né? Mas como os pacientes não, os profissionais da saúde não quiseram atender ela com medo de se infeccionarem, mas conseguiram pedir uma ajuda de uma equipe do exterior. Mas não houve jeito, pois ela já estava com inchaço na parte superior, estava com o rim comprometido, comprometeu vários órgãos dela, houve hemorragia interna e queda de cabelo. Assim, não houve jeito. Mas também eu achei assim também muito desrespeito com a família quando eles tiveram que enterrar a Lady, e o caixão dela foi feito de aço e foi abaixado por um guindaste para ninguém se contaminar. Mas 1.000 e poucas pessoas do lugar arrumaram pedras, blocos, tijolos, atacaram, não queriam deixar enterrar
naquele local, com medo de ter mais contaminação, mas não, eles tomaram todos os cuidados. É, isso daí é uma pura, como se diz, sei lá, as pessoas, sei lá, cabeça pequena. Eu pensei aqui, porque ela não ia contaminar a morta, eles tomaram todos os cuidados mesmo. Bom, obrigado a todos. Esse foi o trabalho do segundo AV Matemática sobre o Césio 137.